Vigilância Sanitária recolhe o terceiro macaco morto encontrado na área urbana em Bauru neste ano. E os animais são analisados para saber se há contaminação por febre amarela. Você vai saber por que os macacos são um alerta importante de contágio da doença, mas eles não ameaçam os seres humanos, porque a transmissão é pelo mosquito. Um portal feito por elas para tratar tabus femininos. Esse é o projeto Casa de Labres, tocado por alunas da Unesp. Sexualidade lésbica é um dos temas abordados e os cuidados com a saúde de mulheres que têm relações com mulheres é o assunto da entrevista do dia com uma professora da Faculdade de Medicina da Unesp. Começa agora a Unesp Notícias desta quarta-feira, 29 de março. Boa noite. A gente começa esta edição com a atualização do movimento grevista dos servidores municipais de Bauru. Eles paralisaram pelo segundo dia consecutivo e agora, no fim da tarde, a Prefeitura fez uma nova proposta de aumento. O reajuste salarial continua de 2%, além de uma incorporação que agora varia entre R$ 20 e R$ 37, de acordo com a faixa de salário do servidor. A Prefeitura oferece ainda R$ 80 de vantagem pessoal para quem ganha até R$ 2.000. O Vale Compra seria de R$ 392 até o fim deste ano, com reajuste automático para R$ 410 a partir de janeiro de 2018. E o abono refeição seria de R$ 350. Já os trabalhadores pedem reajuste salarial de 10,74%. A nova proposta deve ser votada em assembleia amanhã cedo. De acordo com a Prefeitura, 375 servidores não trabalharam hoje. Já, segundo o sindicato da categoria, 420 funcionários aderiram ao movimento nesta quinta-feira. Nós falamos ontem aqui no Unesp Notícias que foi encontrado em Bauru mais um macaco morto, dessa vez no Jardim Marambá. A Vigilância Sanitária já encaminhou o animal para análise para saber se ele tinha febre amarela. Embora a cidade não tenha registro de nenhum caso da doença, o monitoramento dos animais é importante porque eles servem de alerta para o contágio. Mas é bom reforçar que não é o macaco quem transmite o vírus para nós humanos. Os primatas brasileiros estão em risco com a propagação do vírus da febre amarela no país. Por ter um sistema de defesa menos resistente, o bugio é o mais ameaçado pela doença. Ele é mais sensível a esse vírus, então por isso ele é chamado de sentinela. Então quando existe esse desequilíbrio e a gente tem o vírus circulando nos insetos, né, nos mosquitos, eles são picados, ele tem menos resistência, então há uma grande mortandade de bugios. Diferente do que muita gente pensa, os macacos não transmitem a febre amarela. Eles são tão vítimas quanto nós, seres humanos. Da mesma forma que não existe contaminação de uma pessoa para outra, não há risco de transmissão entre um macaco e um ser humano. Os responsáveis pela transmissão da doença são os mosquitos. No ciclo urbano, o Aedes aegypti é a principal ameaça ao contaminar os seres humanos. Nas matas, os vetores são os mosquitos aemagogos e sabetes. Assim como o homem, os macacos são hospedeiros, mas com uma diferença. Além de equilibrarem o ecossistema, eles atuam como sentinelas, já que dão alerta da presença do vírus em uma determinada região. Se tiver febre amarela numa região e essa região for habitada por bugio, sim, eles tendem a ser os primeiros animais a morrerem, tá? Então, o que é importante para os pesquisadores e para a população observar? Se os bugios estão sadios, nós estamos preservados. Se os bugios não estão sadios, a gente corre risco também. Então, não é espantar nem violentar um bugio, né? É prestar atenção se ele está bem, naquela região. Se ele está bem ambientado, se ele não está doente, a gente corre menos risco. Em um esforço para garantir a continuidade da espécie, que está em extinção, o Zoológico de Bauru mantém um projeto que incentiva a reprodução dos bugios. No mês passado, esta família ganhou um novo integrante. A gente trabalha com bugio há muito tempo, tá? E a gente tem fêmeas reproduzindo todos os anos, pensando não só na história da febre amarela, que ela está acontecendo agora e está nos alarmando agora, mas esses animais vêm ameaçados, tá? Estão gravemente ameaçados de extinção por perda de habitat, né? Então, esses animais, eles estão aqui na nossa região, praticamente todo o estado, na região do Cerrado, um pouco de Mata Atlântica, eles sofrem muito com a falta de habitat.
Mesmo com todos esses esforços, o avanço da febre amarela e a desinformação têm causado pânico na população. E muitos animais vêm sendo agredidos e até mortos. Atos que configuram crime ambiental. A pena em relação ao crime ambiental de morte do animal, né, ou a caça do animal, para esses fins, uma pena acaba sendo muito pequena, de 6 meses a 1 ano, né? Uma multa de R$500 por animal abatido, né? Mas o que mais vale lembrar em relação à questão do crime, né? É que o animal está para ser visto em natureza, né? Está solto o animal. Então é importante ver o animal, né? Não se aproximar dele, deixar o animal no seu habitat natural, não tentar capturar para tentar levar para o zoológico, para a polícia ambiental, somente em casos extremos, onde o animal está ferido realmente, que recomenda-se, né? Que capture o animal e leve à polícia ambiental. Caso contrário, deixe no seu ambiente natural, que ele vai por si só tomar o seu destino adequado. Caso a população encontre macacos mortos ou doentes, a orientação é acionar o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses. Anote aí o telefone, 3103 8050. Vamos saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. A previsão é de sol na maior parte do estado até o fim de semana. Podem cair pancadas de chuvas apenas nas faixas sul e leste paulista. Para Bauru não tem previsão de chuvas para amanhã. Agora a umidade do ar é de 40%. Os ventos sopram fracos a 4 km por hora. Nesta quarta a mínima foi de 17 e a máxima ficou em 28 graus. Amanhã os termômetros ficam próximos disso. Devem variar entre 16 e 28 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer o projeto Casa de Labres, um portal feito por mulheres para discutir temas que ainda são tabus no universo feminino. Voltamos num instante só. No próximo domingo é comemorado o Dia do Autismo e para celebrar a data, a APAE Bauru organiza mais uma edição do tradicional passeio ciclístico. As informações com a repórter Marisa Sei. O passeio ciclístico da APAE chega neste ano à 4ª edição. O objetivo é celebrar o Dia do Autismo e arrecadar alimentos para a entidade. Quem tem mais detalhes para a gente é o Matheus Gumieiro, organizador do evento. Matheus, como vai funcionar esse passeio? De onde ele sai e que horas começa? Vai sair da quadra 15 da Getúlio Vargas. A concentração vai ser 8 horas da manhã, sair das 9 para levar 1 quilo de alimento não perecível para fazer inscrição lá na hora. Vai ter sorteio de bike, vai ter um monte de sorteio. E estamos convidando a turma aí, quem participa de bike também, que tem a turma do Bike Brother aí, o Pascoal também tá junto conosco, a Speed Fitness e tudo. Então, tudo junto aí. Quem tiver grupo fechado, pode vir. E também vai ter a caminhada do autismo, que é a segunda caminhada que nós estamos comemorando junto. Quem quiser vir, pode vir caminhar junto com nós. Além da caminhada e da bike, aí vai ter outras atividades, né? Que atividades são essas? Vai ter aula de zumba, aula de axé, lá na hora. Vai ter no começo e vai ter atração. Quem não aguentar ir o trajeto inteiro, vai ter atração lá no local. Então, todos convidados para participar junto com nós. Muito obrigada pelas informações, Matheus. O passeio, então, ocorre no dia 2 de abril. E se você quiser outras informações, é só ligar para o telefone 3106-1252. Marisa Sei para o Unesp Notícias. Amanhã, o grupo administrativo do campus da Unesp em Bauru promove o Fórum Inédito A Unesp e os Municípios. Prefeitos de 39 cidades da região foram convidados a conhecer projetos de pesquisa e extensão realizados por professores da Unesp que podem ser replicados nos municípios. Serão oferecidas consultorias em 30 áreas para serem feitas por meio de parcerias e convênios. O evento começa às 2 da tarde na Sala 1, no campus em Bauru. A gente fala agora de um projeto criado e desenvolvido por alunas da Unesp que discute temas ainda considerados tabus entre as mulheres. É o portal Casa de Labres, que se dedica a pautas de comportamento e saúde, como a sexualidade lésbica. Pelo menos 2 vezes por mês, essas mulheres se reúnem para um bate-papo. É daqui que surgem as pautas da Casa de Labres, um portal voltado para assuntos femininos. A iniciativa foi da Tamires, que sentia a falta da discussão de temas específicos. A Labres é conhecido como um machado de 2 faces. Ele era usado em sociedades matriarcais
e também era associado a alguns rituais lésbicos que aconteciam. Então ele tem a ver com o sagrado feminino, um santuário feminino. Então é associado ao corpo da mulher, aos objetivos. E o projeto tem como objetivo também falar das interseccionalidades das mulheres. Então falar de mulheres negras, lésbicas, bissexuais, transexuais é um dos objetivos principais. Quando criou o projeto, a Tamires fez uma pesquisa. Foram entrevistadas 581 mulheres e quase metade se identificou como lésbica. A maioria, mais de 90%, acredita que mulheres que têm relações sexuais com outras mulheres correm o risco de contrair DSTs, mas 21,7% delas não conhecem métodos de proteção femininos. Os números também foram expressivos quando o assunto é consulta médica. 22,6% das mulheres só vão ao ginecologista em casos de emergência e 11,6% nunca se consultam com um especialista. O que eu pude perceber é que existe esse desconhecimento faz com que elas vão menos ao ginecologista. E ir menos ao ginecologista pode torná-las um grupo de risco no sentido de doenças sexuais femininas, né? Então, com relação ao HPV, câncer de colo de útero. Outro fator muito importante que foi observado na pesquisa é que inúmeras mulheres, mais de 1/3 das mulheres, já sofreram algum tipo de violência no ginecologista. Seja ela uma violência verbal, seja um preconceito, discriminação, até casos de abuso sexual. A importância desse tema fez uma das colaboradoras escolher como pauta a violência obstétrica. Por ser muito recorrente com as mulheres negras, então eu já entrei com esse pensamento, com esse ponto de representatividade. E quando ela me falou que o tema era saúde, eu não hesitei em sugerir que fosse violência obstétrica, porque as mulheres negras são silenciadas e isso não é diferente quando a gente fala de violência obstétrica. Então, a gente traz essas reflexões, esses pensamentos de assuntos que estão no nosso cotidiano, que a gente sabe que existem, mas que não falamos, a gente não se sente confortável para falar. O aspecto colaborativo, aliás, é o que torna o portal ainda mais atrativo, segundo as redatoras. O projeto em si ele é sensacional, porque ele consegue unir muito do que a gente acredita, né? Ele é uma mídia radical, é colaborativo, é independente, e a gente vê como a importância da diversidade dentro do jornalismo para tornar um conteúdo de fato relevante e útil para as pessoas. Todo mundo aqui tenta passar um pouquinho da própria experiência para as leitoras. A Isis, por exemplo, teve depressão durante 2 anos. Hoje, com o problema sob controle, escreve sobre saúde mental e quer derrubar preconceitos sobre o assunto. Querendo ou não, por mais que hoje em dia estão falando mais disso, mas ainda tem, né, muito mito, muita desinformação, muita gente acha que é só preguiça, que é falta de Deus, que é falta de bar, enfim. E aí eu quis trazer isso por causa do gênero, porque eu percebia que muita coisa assim que eu sofri, que eu sentia, era porque eu era mulher, assim, muita pressão que a gente sofre. Assim como as outras colaboradoras, a jornalista acredita que é necessário discutir o que ainda é tabu e, o mais importante, criar veículos de comunicação feitos por mulheres e para mulheres. Você provavelmente já viveu aquilo, então tem uma amiga que viveu, sua mãe viveu, é um tema mais próximo de você, então é mais fácil você escrever e também a gente usa uma linguagem mais próxima, né, não é aquele jornalismo sisudo, e eu acho que isso falta, assim, quer dizer, agora, nos últimos 2, 3 anos, tem surgido bastante veículos escritos por mulheres, para mulheres, mas eu acho que ainda é pouco, né, acho que quanto mais tiver, melhor, porque, querendo ou não, a comunicação ainda é feita por homens e para homens, ou então, se é para a mulher, mas é o que o homem deseja da mulher, e não o que a mulher é de verdade. No próximo bloco, vamos falar mais de saúde sexual de mulheres lésbicas. A gente recebe a professora da Unesp, Marli Duarte, que tem um projeto nessa área. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Estamos de volta e vamos aprofundar a discussão sobre saúde sexual de mulheres lésbicas. Recebemos no nosso estúdio uma professora do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, que tem um projeto nessa área, que tem como objetivo contribuir para a formulação de políticas públicas de saúde para essas mulheres. Vamos conversar agora com a professora Marli Cassamáximo Duarte. Professora Marli, é um prazer tê-la aqui no Unesp Notícias. Prazer é da gente, agradecemos a oportunidade. Professora, a gente viu na reportagem das meninas da Casa de Labres que em relação à sexualidade lésbica ainda há muitas dúvidas
Foi por esse mesmo motivo que vocês resolveram tocar esse projeto lá na Faculdade de Medicina? Olha, eu atendo mulheres, de maneira geral, há mais de 30 anos. E um dia, atendendo uma mulher que revelou que fazia sexo com mulher, eu fiquei pensando, nossa, tantos anos que eu atendo mulher, será que é isso mesmo? Será que eu atendi só 2 ou 3 mulheres que faziam sexo com mulheres? E isso fez com que a gente ficasse curiosa, fui pesquisar um pouco na literatura e vi que haviam poucos estudos sobre isso no Brasil. Então, essa foi a nossa motivação, por achar que os profissionais de saúde não são abertos, né, o suficiente para que as mulheres revelem essa sua condição. Então, durante esses 30 anos, muitas podem ter omitido essa condição. Com certeza, com muita certeza. E como que funciona o projeto, professora? Vocês têm um grupo que é acompanhado por vocês? Sim, nós temos um grupo de pesquisa, né, que envolve 3 enfermeiras e a gente, por meio de divulgação nas várias mídias e sinceramente, onde a gente conseguiu captar o maior número de mulheres foi no boca a boca mesmo, né, uma participava, gostava do projeto, indicava a outra, né, e a gente conseguiu uma amostra de 150 mulheres, que elas foram entrevistadas, com o objetivo de que a gente conhecesse um pouco como é o acesso delas aos serviços de saúde, como elas estão com relação aos exames de prevenção, e a gente ofereceu a essas mulheres um rastreio de todas as infecções sexualmente transmissíveis, por meio de exames de ponta, né? A gente chama exames de padrão ouro. Elas passaram por uma série de exames, então. Passaram por uma série de exames. Professora, nesse trabalho, quais foram os principais equívocos, o desconhecimento encontrado em relação a esse tema com essas mulheres? A gente percebeu que muitas não se percebem em risco para ter infecções sexualmente transmissíveis, né, por achar que a relação com outras mulheres é isenta desse risco. Não é. E não é, obviamente. A gente teve 50% delas com pelo menos uma infecção sexualmente transmissível. Olha, metade do grupo. Metade do grupo. Outra observação que a gente fez, muitas delas, quase 40%, não procuram os serviços para fazer o exame preventivo do câncer de colo uterino, né, conhecido como exame de Papa Nicolau. E a gente percebeu que quase a metade não revela a sua condição, né, de fazer sexo com mulher para os profissionais de saúde. Por medo de um preconceito que possa vir desse profissional? Exatamente, por medo de preconceito. Ou por ter tido experiências negativas, de já ter revelado e o profissional ter ignorado, ou de fato não tê-las tratado bem, né? E falando desse lado, então, professora, do profissional, o que falta? Uma postura diferenciada no atendimento, no acolhimento a essa mulher? Sem dúvida. A gente percebe que, no geral, os profissionais eles têm uma postura heteronormativa. Eles já começam o atendimento perguntando quantos parceiros a mulher teve, nunca abrem a possibilidade dela dizer que ela não tem parceiro, que ela tem uma parceira, né? Então, essa própria postura fechada inibe que a mulher comente, né, que faz sexo com outra mulher. Então é preciso um trabalho para que haja uma mudança cultural entre as próprias mulheres, para esclarecer, e entre os profissionais também. Exatamente. Fruto da nossa pesquisa, e quando a gente fez essa observação, nós já realizamos 2 oficinas com profissionais de saúde em Botucatu, nesse sentido, de sensibilizá-los para uma prática mais aberta, que consiga dar ouvidos para as mulheres, para que elas consigam se colocar. Porque elas têm necessidades específicas, que se você não conhece, você não faz a orientação adequada. E é possível falar, professora, em métodos específicos de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis para mulheres lésbicas, bissexuais também? Sim, embora o arsenal, né, seja limitado, eu acho que precisa ser desenvolvido insumos mais apropriados, mas é possível que elas façam práticas protegidas. E nesse sentido, a gente fez um e-book